Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, mas sejam mais uma vez muito bem-vindos ou bem-vindas aqui ao meu canal Professor Alberto Lucas. Essa questão é uma questão que caiu no Instituto Federal do Espírito Santo do ano de 2020. Antes da gente começar a questão, então desde já eu peço para que você que ainda não é inscrito, para que você se inscreva no meu canal. Uma coisa que, sério, eu prometo que não vou importunar a vida de ninguém. Deixe seu like, principalmente se você gostar do seu vídeo. Tem muitas visualizações, as pessoas têm costumes não somente nos meus vídeos, assim, mas nos vídeos de geral. Às vezes tem não sei quantos milhões de visualizações e apenas 1000 likes, por exemplo, que eu vejo no vídeo, inclusive dos outros. Então deixe seu like, dê essa força para essa galera que produz material de qualidade para vocês. Vamos fazer isso porque vocês apenas vão estar ajudando de uma forma completamente gratuita, ok? Então bora lá, resolvendo aqui. A tabela abaixo apresenta o número de alunos frequentando cada série em uma certa cidade. Então no primeiro ano frequentam 2.646 alunos, no segundo ano frequentam 2.394 alunos, e no terceiro ano frequentam 1.890 alunos. Deseja-se contratar tutores para acompanhar grupos de alunos tutorados com as seguintes condições. Todos os grupos devem ter a mesma quantidade de alunos por série e cada aluno deve pertencer a um único grupo. Ok. Cada grupo deverá ter exatamente um tutor. E outra coisa, deve-se contratar um número mínimo de tutores. Então, olha só, cada turma tem que ter a mesma quantidade de alunos. Isso aqui já caracteriza, deixa eu destacar aqui para vocês, marcador de texto. Todos os grupos devem ter a mesma quantidade de alunos por série. Então, independente da quantidade de alunos aqui que nós tenhamos no primeiro, segundo e terceiro ano, todos os alunos têm que ter todas as turmas têm que ter a mesma quantidade de alunos por série. Isso aqui a gente já cai automaticamente num assunto chamado MDC, que significa máximo divisor comum ou em comum. Então, cada grupo deve ter exatamente um tutor e deve-se contar um número mínimo de tutores. Então, olha só, quantos tutores devem ser contratados? 14, 55, 88 ou 126. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz esse tipo de cálculo de MDC? É um assunto muito simples, muito prático, porém que eu vejo muitas pessoas, muitos alunos meus, com dificuldades por causa disso. Mas, olha só, tendo essa aula, você não vai ter dificuldade nenhuma. Primeira coisa, vamos calcular o máximo divisor em comum dos números dados. Então, antes até, inclusive, de partir para aqueles números que foram dados, eu quero dizer para vocês o que é o MDC, máximo divisor em comum. Antes da gente partir lá para a questão, ok? Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Os divisores de 40 e 60. O que são divisores? São números que você... Tipo, eu vou te dar um número, esse número divide, o 40 divide por esse número. Não é apenas dizer isso. Por exemplo, eu já começo aqui com... Bora lá no 40, que você vai entender agora. O 2. 40 divide por 2? Divide. Tanto é que 40 dividido por 2 igual a 20. 40 dividido por 4? Sim, divide, que vai dar 10. 40 dividido por 5? Sim, divide, que vai dar 8. 40 dividido por 8? Sim, que vai dar 5. 40 dividido por 10? Sim, que vai dar 4. E 40 dividido por 20? Sim, que vai dar 2. Então, esses são os divisores de 40. Exemplo, 6 divide por 40? Perdão, ao contrário. 40 divide por 6? Não, 40 não divide por 6. Não vai dar exato. Se você pegar 40 dividido por 6, 40 por 6, 4 por 6, tal, vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Resto 4. Ah, professor, mas tem como colocar o 0 e vírgula aqui. Pronto, precisou colocar 0 e vírgula, esse tradicional? Então, a gente não considera ele como sendo divisor, ok? Então, vamos apagar isso, que o 6 não é divisor do 40. E quais são os divisores de 60? Tá aí, todos os divisores de 60. É o 2, o 3, o 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30. Todos esses são divisores de 60. Então, vocês entenderam aquilo que é divisor? Porque 60 divide por 2, 60 divide por 3, 60 divide por 4, divide por 5 e por aí vai. E eu te dou uma dica. Chegou na metade, pare. Ah, e outra coisa, esqueci, me perdoem.
eu vou colocar da mesma cor aqui, na hora da edição eu não coloquei. 40 também divide por 40. Isso é importante saber. Assim como divide por 60 aqui. Esqueci de colocar esses números aí. Mas chegou na metade, o que eu quero dizer é o seguinte. Chegou na metade, dobre. Vai para o direto para 40. Chegou em 20, vai direto para 40. Chegou em 30, vai direto para 60. Para você não ficar procurando. Mas isso, no final das contas, não vai ser tão necessário assim para você, ok? Então, olha só. Aí vem a pergunta: quais são os divisores em comum? Essa é a pergunta. Quais são os divisores em comum do 40 e do 60? Então, em comum, eu estou vendo aqui, ó, o 2 com 2, o 4 com 4, o 5 com 5, 10 com 10 e o 20 com 20. Isso quer dizer o quê? Que o 2, o 40 divide por 2 e o 60 também divide por 2. 40 divide por 4, mas o 60 também divide por 4. 40 divide por 5, mas o 60 também divide por 5. Então, esses são os números, os divisores em comum. Então, quando a gente trata de MDC, olha só aqui, máximo divisor em comum. Ah, então espera aí. A gente descobriu quais são os divisores em comum, mas me interessa saber quais são os divisores em comum. Todos os divisores em comum não me interessa saber. Me interessa saber apenas qual o máximo divisor em comum. Então, olha só que lindo. O máximo divisor em comum aqui, ó, conforme eu estou destacando aqui para vocês, vai ser o 20. Então, o MDC, aqui, voltando na minha canetinha, o MDC entre 40 e 60, eu vou escrever assim, MDC entre 40 e 60, vai ser igual a 20, nesse meu exemplo. Agora, quero dar outra dica para vocês. Então, pô, professor, isso já está me deixando preocupado. Porque como que eu vou calcular qual foi a numeração mesmo? Estou aqui com o meu rascunhozinho. 2.646, 2.394, 1.800. Pô, eu vou ter que achar todos os divisores em comum para achar o máximo de divisão em comum entre esses, professor? Não, não vai precisar. Essa é a parte boa. Por quê? Olha só, como calcular o MDC de uma forma prática. Então, lembra do meu exemplo? Era 40 e 60, né? Pronto, coloquei 40 e 60. Então, eu vou dividir eles, nesse caso, por 2. Fatorar. Vamos fatorar em primeiro lugar. Para fatorar, dividindo por 2, os dois, assim, tem que dividir junto, tá? Eu não posso dividir somente por 1. Eu tenho que dividir pelos dois. 40 por 2 vai dar 20. 60 dividido por 2 vai dar 30. Dá para dividir por 2? Dá. Então, eu vou dividir por 2 de novo. 20 por 2 vai dar 10. 30 dividido por 2 vai dar 15. Só pegando canetinha vermelha. Dá por 2? O 10 dá, mas o 15 não dá. Esse que é o detalhe. Se aqui fosse MMC, você continuaria aqui por 2. Aí você colocaria aqui 5 e aqui permaneceria 15, correto? Se fosse MMC. Mas aqui não é MMC. Não é MMC. Então, você tem que dividir o número que seja dividido pelos dois números ao mesmo tempo. Qual número vai ser esse? Vai ser o 5. 10 dividido por 5, divide. 15 divide por 5, divide. 10 dividido por 5, 2. 15 por 5, 3. Fechou. Passei o rodo. Por quê, professor? Porque 2 e 3 são números primos. Quando a gente chega em números primos, principalmente, encerrou o nosso cálculo de MDC. O que a gente faz agora? Só multiplica. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então, o MDC aqui entre 40 e 60 é 20 de uma forma muito simples e muito prática, conforme vocês perceberam. Muito melhor do que a gente ficar caçando quais são os divisores de 40. Tal. Ai, será que tal é? Ai, então, e 25? Será? Ai, deixa eu testar. Aí de 60, começa outro processo, para depois identificar o maior divisor em comum. Para, faça isso não. É só fatorar e fim de papo. Ó, coisinha linda. Vamos lá então agora para finalmente resolver a nossa questão lá. Qual é o MDC de 2.646, 2.394, 1.890? Essa é a questão. Então, vamos lá. Eu vou pegar
2.646, 2.394, 1.890 e passar o rodo nelas. Dá para dividir por 2? Sim, porque como que isso aqui divide por 2? Quando todos os números, o final é pá. Quando o final é pá. Pronto, o final foi pá, dá para dividir por 2. Então, olha só, 2.000, bom, tá aí, dá 1.323, já dividido, prontinho para vocês, 1.197 e 945. Aí, dá para dividir por 2? Não, não dá. Aí eu vou por 3. Como que eu sei que o número é divisível por 3? Quando o somatório desses números aqui também for divisível por 3. Então, quanto que é 1 mais 3? 4. 4 com 2, 6. 6 com 3, 9. 9 divide por 3? Divide. Então, 1.323 também, até vou colocar assim, também divide por 3. 1 mais 1, 2. 2 mais 7, 9. 9 com 9, 18. E 18 divide por 3? Divide. Então, 1.197 também divide por 3. 4 mais 5, 9. Com 9 também 18. Então, também divide por 3. Como os 3 dividem por 3, então eu vou dividir os 3 por 3. Já fiz esse cálculo, não é o objetivo dessa aula aqui. A gente ficar 1.323 dividido por 3. 13 por 3 dá 4. Não, não é o objetivo dessa aula, gente. Ok? Então, já colocando as contas aí direto aí para vocês, dá 441, 399 e 315. Verificando de novo se eles são divisíveis por 3. 4 com 4, 8. Com 1, 9. 9 divide por 3. 3 com 9, 9. Dá para ver. Todos eles são divisíveis por 3, então o somatório deles com certeza é divisível por 3. 3 com 4, com 5, 9. 9 também divide por 3. Como os 3 dividem por 3, então tá aí. Já vou colocar os 3 para dividir por 3. Dividido por 3, 441 por 3, 147. 399 por 3, 133. Assim como 315 dividido por 3 dá 105. Agora acabou a minha brincadeira, dividir por 3. Por quê? Porque eu já estou vendo aqui 133. Não divide por 3. Porque 3 com 3, 6 com 7. Então, não divide por 3. Aí você vai ter que verificar se divide por 4. Não pode ser, porque tem que ser par. Por 5, muito menos, porque tem que terminar em 0 ou 5. Por 6 não dá, porque um número divide por 6 quando? Esses são os principais. Até o 6 é o principal. Por exemplo, 18 divide por 6? Sim, divide. Por quê? Porque o 18 eu posso dividir por 2, correto? E 18 eu também posso dividir por 3. Logo, eu posso dividir 18 por 6. Perceberam a dica? Aí para vocês, anotaram essa dica? Quando o número é divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6 também. Então, essa é a dica que eu dou aqui para vocês. Por 7 é uma dica que, sinceramente, qualquer coisa deixe nos comentários que eu responderei para vocês. Mas que, sinceramente, até eu quando vou fazer algumas provas, eu faço pelo método realmente da tentativa. 147 por 7 dá? Tente. Eu chego aqui 147, dividido por 7. 14 por 7, 2. Aí vai 14. Pronto, desce 0. Desce o 7. 7 por 7, 1. Tá? Resto 0. Opa, então 147 é divisível por 7. Então aí eu faria com 133 e o 105. Porque é tão complicadozinha essa regra do 7 que não compensa você colocar mais. Você que está se preparando para um processo seletivo, não compensa colocar mais uma regra na sua cabeça. Então todos esses números são divisíveis por 7, porque eu já fiz essa tentativa. Então, aí, 147 por 7, conforme vimos, deu 21. 133 por 7 deu 19. E 105 por 7 deu 15. Como 19 é um número primo, então a gente encerra por aí. Porque 21 você pode dividir 21 por 3, ou você só pode dividir por 7. Ou 3 ou 7 acabou. 15 você só pode dividir por 3, ou só pode dividir por 5. Pronto. E o 19 só pode dividir por 19. Não existe nenhum entre eles em comum que possa dividir ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente encerra a nossa continha aqui. E é o que eu falo? A conta de... Se fosse MMC, continuaria. Como é MMC, a gente passa o rodo e multiplica. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 7, deu 126. Chegando aqui na questão, aí você, o aluno afobado, o aluno
que se emociona de uma forma muito rápida. O que ele faz? Ele vai lá, 126. Ah, garoto, rapaz, eu sabia que iria dar 126. Pronto, questão 29. E você iria errar essa questão. Por isso que eu falo com os meus alunos, não se emocionem facilmente. Por que eu digo isso? É a mesma coisa, voltando aqui, deixa eu até pegar aqui. Olha só, quando eu tinha 40 alunos, eu tenho 40 alunos na minha sala de aula. Eu quero dividir em grupos iguais. Nós já vimos aqui, dividindo em grupos iguais, eu posso dividir em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 e 40. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir em 2 grupos de 20, correto? Presta atenção, não acabou aqui não, eu quero que você entenda, não quero gabarito aqui para você não, tá? Eu posso dividir em 2 grupos de 20. Posso dividir em 10 grupos, em 4 grupos de 10 pessoas cada, não posso? Posso dividir em 5 grupos de 8 pessoas. Posso dividir em 8 grupos de 5 pessoas. Posso dividir em 10 grupos de 4 pessoas. Posso dividir em 20 grupos de 2 pessoas. Posso dividir em 40 grupos de... Aliás, um grupo de 40 pessoas, é tudo ao contrário. Um grupo de 40 pessoas, 2 grupos de 20, 4 grupos de 10, 5 grupos de 8, 8 grupos de 5 e 10 grupos de 4 e 20 grupos de 2 pessoas. Eu não posso fazer isso? Não posso. Tanto que, se eu dividir, por exemplo, por 6, preste atenção nisso aqui, que agora vai ser a parte fundamental para você entender essa questão. Aí, gente, ó, o professor, aí bate no quadro, né? Pá, 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 pá. Eu quero grupos de 6 pessoas aí. Não é? Não é assim que o seu professor faz? Aí o menino esperto, inteligente, ele vê logo, pô, 40 dividido por 6. Vai dar 6, 6 vezes 6, 36, sobra 4. Não existe, eu vou colocar 0 e vírgula. Não existe meia pessoa, não existe 0,3. Não, a pessoa é uma inteira, não tem vírgula nesse caso. Aí o menino vai lá e chega para mim, professor, sabe o que acontece? Vai ser feito 6 grupos de 6 pessoas, ok. 6 vezes 6 dá 36, perfeito. E vão sobrar 4 pessoas. Eita, peraí, ficou feio. E vão sobrar 4 pessoas. Aí o que o menino faz, professor? Dá para fazer 4 grupos de 7? Não é assim? Não é assim que você faz com o seu professor? Ai, deu choque aqui no meu cotovelo. Não é assim que você faz com o seu professor? Pois é, pelo menos fazem comigo, né? Comigo meus alunos fazem isso perfeitamente bem. Então 6 não é divisor de 40. Para ser divisor tem que dar exato, o resto tem que ser igual a 0. Aí o que ocorre aqui? Agora você vai entender. Os grupos que a gente viu ali no MDC são de 126 pessoas. Todos os grupos, 126 pessoas. 126 pessoas. Aí nós vamos fazer a divisão aqui rapidinho. Todos eles são divisíveis por 126, conforme já vimos. Aí eu pego aqui, vou pegar o auxílio da minha calculadora para a gente não perder tempo. 2.000, mas isso na hora da prova vocês teriam que perder esse tempo, tá? 2.646 dividido por 126 dá 21 pessoas, 21 grupos. 21 grupos. 2.394 dividido por 126 vai dar 19. 19 grupos. Então aqui deve dar 15 grupos. 15 grupos. Mas eu só vou conferir aqui rapidinho. 1.890 dividido por 126. 15. Perfeito. Deu 15 exatamente conforme imaginei. Pronto. Quantos grupos ao todo eu vou ter aqui? Somo. Eu vou ter, então, 55 grupos. Vamos invadir, não. 55 grupos. Sendo que cada grupo eu vou ter um tutor.
Então, vezes 1, que é um tutor, então eu vou ter 55 tutores. Perceberam? Eu vou ter 55 grupos, cada grupo 126 pessoas. Então, 55 grupos, cada grupo 126 pessoas. Como cada grupo tem que ter um tutor, aqui ó, um tutor, então eu vou ter 55 tutores, a nossa querida letra B de Bora Bahia, conforme o gabarito lá do IFES. Não foi uma questão tão simples, não foi uma questão tão de boa, precisava muito você utilizar principalmente a parte do seu raciocínio lógico, tranquilo? Essa e outras questões estão no meu curso de matemática básica, principalmente preparatório lá para institutos federais. Então faça parte desse clube, é um preço muito bacana, muito bom, dá para você aprender muita coisa. Se você tiver dúvida, por exemplo, em fatoração, dá para você voltar a aulas de fatoração lá, você tem acesso a toda a plataforma. No mais, qualquer coisa, conte comigo, deixe seu comentário, não esqueça de você se inscrever se você ainda não é inscrito e deixar seu like aí nesse vídeo se você gostou da correção dessa questão. Forte abraço para todos vocês, até mais!